E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 19 dessa fic. Espero que gostem do cap, peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo, deixem o like e quem não for inscrito por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Virgil acorda e usa um feitiço para saber a hora e descobre que eram umas 6 horas da manhã, o que era muito cedo. Ele decide tomar um banho gelado, então vai até o banheiro do dormitório dele, que ele deu uma leve modificada com magia para melhorar a temperatura da água com magia, já que o chuveiro da escola era tão antigo que deveria estar em um museu. Virgil tem 100% de certeza que as garotas fizeram o mesmo, e conhecendo elas como ele conhece, provavelmente instalaram uma banheira. Após o banho, Virgil se veste e, vendo que ainda era cedo, ele se senta no seu escritório e começa a estudar os planos da arena de realidade virtual. Se o progresso dele continuasse como estava, ele provavelmente poderia criar um no final do ano. Ao ver que já era 8 horas da manhã, ele pega as poções e as guarda no Gate of Babylon e sai do dormitório e vai para a sala comunal, onde vê alguns alunos de Slytherin conversando em grupos. Ele se senta em um sofá e em menos de 2 minutos Ingvild se senta com ele e lhe dá um olhar curioso. Ela não precisa falar para ele saber o que ela quer perguntar era sobre as poções. Virgil: sim, já tenho tudo, só temos que esperar as garotas para terminar o projeto. Diz com um sorriso divertido, imaginando o caos que causariam. Ingvild tinha um sorriso similar. Ingvild: bem, não teremos aula de manhã. Hoje apenas teremos aula de voo após o almoço e em seguida encantamentos com Flitwick. Diz com um sorriso, aproveitando que Daphne e Valerie não estavam para sentar do lado de Virgil e puxando o mesmo para deitar a cabeça no colo dela e acariciar a cabeça dele. Virgil cora levemente pelas ações da Leviatã, mas não nega os cuidados da sua rainha. Os dois ficam assim conversando de alguns temas aleatórios, enquanto esperam as outras duas integrantes do grupo. Virgil ficou relaxado com a cabeça no colo de Ingvild, sentindo o carinho leve que ela fazia. Era um momento raro de tranquilidade, mas ele sabia que não duraria muito. Daphne e Valerie não demorariam a aparecer, e ele estava certo. Pouco tempo depois, os sons de passos rápidos ecoaram pela sala comunal, e logo as duas garotas apareceram. Daphne tinha um sorriso feliz, provavelmente pensando na vergonha que Malfoy passaria com a pegadinha deles, enquanto Valerie exibia um sorriso travesso, diferente do dia anterior. Parecia cheia de energia, provavelmente pelo mesmo motivo que a Grass. Ao ver Virgil e Ingvild naquela posição, Daphne e Valerie arquearam uma sobrancelha. Daphne: espero que não estejamos interrompendo algo importante. Seu tom era meio sarcástico, mas Virgil podia perceber um leve toque de ciúmes. Virgil se endireitou rapidamente, sua face ainda corada. Virgil: não, estávamos apenas esperando vocês. Diz com um pequeno sorriso travesso. Valerie: parece que a espera foi bem agradável, disse ela com um sorriso malicioso e com um brilho de ciúmes nos olhos carmesim, sentando-se ao lado de Virgil. Ingvild, com as bochechas coloreadas de rosa, riu suavemente, enquanto Daphne balançava a cabeça e sentava-se do outro lado. Daphne: vamos direto ao ponto. As poções já estão prontas? Virgil assentiu. Valerie esfregou as mãos, empolgada. Valerie: ótimo. Então, quando começamos a pegadinha? Diz em voz baixa, para não ser escutada pelos outros estudantes na sala comum. Ingvild respondeu antes de Virgil. Ingvild: não temos aula agora de manhã, então acho que podemos ir até as cozinhas e preparar o que falta. Diz com um pequeno sorriso. Daphne: perfeito. Mas precisamos ser discretos. Algum professor descobrir o que estamos planejando, podemos ser expulsos. Diz com um pouco de preocupação. Não mal interpretem. Ela realmente não se importa em ser expulsa de Hogwarts, só que a preocupa e que se isso acontecer não poderá se reencontrar com sua irmãzinha. Virgil sorriu de forma calculada. Virgil: isso não será um problema. Tenho algumas proteções e feitiços de ocultação que podemos usar. Ninguém vai perceber o que estamos fazendo. Diz com calma o demônio albino. Virgil: bem, para começar devemos ir para a cozinha. O grupo sai da sala comunal de Slytherin e, a pedido de Virgil, Daphne coloca um feitiço de invisibilidade em todos e Virgil usa mais alguns feitiços de sigilo. O grupo vai para as cozinhas, onde vem os elfos domésticos preparando o almoço, o que não era surpreendente considerando a hora. A ideia original era colocar as poções no café da manhã, mas como acordaram um pouco tarde, o almoço serviria na cozinha de Hogwarts. Havia 4 grandes mesas, uma para cada casa, igual no salão principal. A comida era colocada ali e quando chegasse a hora era teleportada para cima pelos
os elfos com isso Virgil e as garotas colocaram as poções de ódio e para garantir que cheguem em seus respectivos alvos colocaram um feitiço com fundos que faria os elfos levarem esses pratos para a frente de Draco e Ron. Virgil pegou a última poção a que faria Draco se transformar em Weasley temporariamente e a transfigurou para se transformar no suco de abóbora de Malfoy. Assim o efeito não seria imediato e assim que Virgil desativasse a magia a poção entraria em ação. Virgil, tudo pronto agora e só esperar as poções de ódio vai fazer. Os dois se irritaram facilmente e pretendo fazer a poção que transformará Malfoy em um Weasley quando ambos entrarem em algum conflito provavelmente na aula de voo. Assim poderemos fazer isso se passar por magia acidental de Weasley ou que Malfoy odiar ainda mais Ron e focar nele. Diz com um sorriso divertido que lembrava-o de uma raposa astuta. Isso fez as garotas corarem levemente e sorrir. Ingrid, bem então vamos para o salão principal para almoçar. Embora realmente queria comer algo feito por Virgil como ontem, mas para garantir que tudo sai bem melhor estarmos lá. Diz garota de cabelo púrpura e olhos âmbar. As outras concordam com a cabeça, embora também preferissem a comida de Virgil. Daphne, bem melhor irmos, já está quase na hora do almoço. Após isso o grupo sai da cozinha e vai para um canto sem pésduas ou retratos e voltam a ser visíveis para o resto do mundo. Esse era um detalhe muito bom do feitiço modificado de Daphne. Eles podiam se ver no estado invisível, mas o resto das pessoas não era uma modificação realmente útil. Após isso o grupo vai em direção ao refeitório. Ao chegar lá se sentam na mesa de Slytherin e podem sentir alguns olhares curiosos, provavelmente pela discussão que tiveram com Malfoy na sala comunal de Slytherin. Não muito depois deles se sentarem, a comida aparece e eles não se surpreendem com o cardápio, já que já tinham visto quando foram na cozinha. Era bife com batata, salada de alface e tomate e arroz. De bebida era suco de abóbora. Como Virgil e seu grupo realmente não gostavam de suco de abóbora, Virgil usa um feitiço sutil para trocar o líquido por outras bebidas que tinha no Gate of Babylon. Era um licor de frutas. Era uma bebida boa, embora Virgil soubesse que Valerie preferiria sangue, mas ela não poderia beber isso agora, mas mais tarde Verfil deixaria ela mordê-lo para beber um pouco. Passam os momentos e o grupo viu que na mesa de Gryffindor Ron já tinha comido a comida com a poção e em menos de 10 minutos ele começou a agir de forma mais irritada. Não era algo óbvio, era sutil, mas um olhar atento mostraria que volta e meia Ron olhava para Malfoy na mesa de Slytherin com um olhar irritado. O grupo não pode ver Malfoy beber por estarem na mesma mesa em lados diferentes. Após comeres, o grupo tinha 2 horas livre antes da aula de voo e aproveitaram para ir para a sala do Menesteres, onde Virgil deixou Niméria sair do anel para seu tempo de carinho e para alimentar a jovem dragona. Assim que saiu do anel, Niméria se jogou sobre Virgil, derrubando-o no chão e lambendo seu rosto com entusiasmo. As garotas explodiram em risadas. Era raro ver Virgil em um momento tão desprevenido, especialmente sendo o estrategista calculista que costumava ser. Ingrid levou as mãos à boca, tentando conter as risadas, enquanto Daphne e Valerie quase caíam de tanto rir. Valerie, ela realmente sente sua falta, não é, Virgil? A Daphne se aproximou sorrindo e acariciou a cabeça da dragona, que se virou para ela por alguns segundos antes de voltar a atenção para Virgil. Virgil também estava com saudade, pequena. Diz rindo enquanto acariciava a cabeça escamosa de Niméria. Ele sabia que, embora parecesse tão dócil naquele momento, Niméria tinha um potencial enorme de poder. Era sua filha afinal de contas, e ao herdar a linhagem dele é Ghidorah, mas ele garantiria que ela pudesse ter uma vida e infância feliz e protegê-la, pois sabe que nesse mundo existem vários perigos. Enquanto Virgil alimentava Niméria, a sala do Menestére parecia ter ajustado seu ambiente, transformando-se em uma vasta clareira rodeada por árvores. Era como se a sala entendesse o desejo de Niméria por espaço e natureza, proporcionando a ela um ambiente adequado para correr e explorar. As garotas observaram fascinadas, enquanto a dragona correu livremente pelo lugar, suas asas batendo levemente, fazendo ela voar alegremente. Ingrid, ela é linda, disse com um sorriso suave a rainha de Virgil, olhando para Niméria que se divertia. Virgil, bem esta na hora vamos para a aula de voo. Diz com um sorriso ao ver a hora. Ele coloca Niméria no anel de Narnia novamente e o grupo parte para o pátio. Assim que Virgil e seu grupo chegam ao pátio, onde os primeiros anos das 4 casas já se reunia para aguardar a aula de voo. Isso era algo que deixou Virgil intrigado, porque apenas a aula de voo era assistida pelas 4 casas ao mesmo tempo, sendo que na opinião de Virgil essa era a classe mais perigosa, já que eram muitos alunos e apenas uma professora, sem falar que era algo relacionado com a altura, o que poderia levar a acidentes, como aconteceu com Neville no canon.
Malfoy exibia seu ar de superioridade, enquanto contando como ele era bom com a vassoura e que uma vez passou por um helicóptero Muggle e assustou os Muggles, o que era uma óbvia mentira na opinião do grupo de Verde, sem falar do perigo que seria voar perto de um helicóptero. Só o fato da família Malfoy não ter sido anunciada no Profeta Diário por quebrar o Estatuto do Segredo ao revelar a magia na frente dos Muggles era o suficiente para saber a verdade, e só lembrar como no canon Harry e Ron foram capa do jornal após ir no carro voador para Hogwarts. E falando em carro, Verde queria pegar o carto dos Weasleys para poder estudá-lo e recriar nos seus carros, já que podia ser útil no futuro, sem mencionar o fato que seria genial ter um carro e moto voadores. Madame Osh, a instrutora, chegou com sua presença firme e ordenou que todos se posicionassem ao lado das vassouras. Depois de uma breve instrução, pediu que os alunos ordenassem que as vassouras se levantassem com um comando simples. Ao lado de seus colegas de Slytherin, Verde executou o comando, sua vassoura respondendo de imediato. Ingvild, Daphne e Valerie também tiveram sucesso, suas vassouras subindo graciosamente no ar. A vassoura de Harry também voou quase instantaneamente para suas mãos. O mesmo não podia ser dito de Ron e Hermione. A vassoura de Hermione nem sequer mexeu, e a de Ron só levantou um lado e bateu com tudo na cara do ruído, o que causou algumas risadas. Após isso, Madame Osh mandou montar nas vassouras, e antes que alguém pudesse reagir, Neville saiu voando. Isso fez Verde sorrir internamente, já que a queda de Neville, como no canon, daria uma oportunidade para os planos de Verde. Madame Osh, Neville desce agora. Mandou, pensando que Neville tinha feito isso por vontade própria. Mas antes que Neville responder, ele cai com tudo e a maioria faz uma cara feia ao ver a queda. Por sorte não era muito alta, apenas uns 15 metros, embora uma queda dessas fosse perigosa para um humano normal. Neville era um bruxo, e apesar de serem mais fortes em magia, o corpo de um bruxo ainda era mais forte que o de um humano comum, e Neville só deslocou um braço com a queda, o que surpreendeu um pouco Verde, já que pelo que Verde lembra no canon, ele quebrou o braço. Mas isso era irrelevante, uma visita na enfermaria da escola resolveria qualquer um dos dois problemas. Assim que Madame Osh sai, Malfoy pega a esfera de memória de Neville, e diferente do canon em que Malfoy começa a provocar Harry, que Malfoy, por causa da poção de ódio, começa a provocar Ron. Malfoy segurou a esfera de memória de Neville com um sorriso debochado. Draco: e aí, Weasley, esta bola é do tamanho do seu cérebro, eu acho, ou talvez maior. Malfoy zombou, erguendo a esfera, com um sorriso cínico. Draco: aliás, uma pena que o balofo não possa pedir a seus pais para comprar outra, né? Diz com arrogância, se referindo aos pais de Neville. Isso fez que alguns que estavam rindo parassem. Eles sabiam da situação dos pais de Neville, e por isso achavam que Malfoy estava indo longe demais, e eles estavam certos. Normalmente ele não falaria isso, mas a poção de Verde o fez ele falar sem pensar. Ron apertou os punhos, e seu rosto ficou vermelho de raiva. A poção de ódio tornava impossível para ele ignorar o comentário de Malfoy, e mesmo sem a poção ele reagiria de forma similar. Com um movimento brusco, ele deu um passo à frente. Ron, devolve isso, Malfoy, ou juro que você vai se arrepender. E não fale dos pais do Neville novamente, porque diferente dos seus, os pais dele, pelo menos, têm honra. Ele rosnou, os olhos faiscando de raiva e ódio. Enquanto os alunos ao redor prendiam a respiração, ansiosos para ver o desenrolar do confronto, Malfoy deu uma risada seca, ainda segurando a esfera de memória de Neville. Draco: honra? Sério, Weasley? A honra não vai colocar comida na mesa ou manter suas roupas remendadas. Meu pai sempre diz que honra é para perdedores. Além do mais, o que adianta a honra se estão vivendo como estão? Diz, brincando com a esfera, fazendo malabarismo com ela. Novamente a audácia de Malfoy surpreendeu todos, embora ele sempre fosse irritante. Ele nunca tinha feito comentários tão cruéis. O sangue puro, que sabiam que os pais de Neville estavam internados em São Mungo após terem sido enlouquecidos pela magia Cruciatus, eram os que mais estavam surpreendidos. E Susan Bones era quem olhava para Malfoy com mais raiva, quase tanto como Ron. Ela era a sobrinha de Amélia Bones, e por isso sabia que quem deixou os pais de Neville daquele jeito foi a tia de Malfoy, Bellatrix Lestrange, uma mortífaga. Mas ela não seria impulsiva, como provavelmente seria Weasley, mas mais tarde mandaria uma carta para sua tia, que por casualidade era amiga da árvore de Neville. Verde e seu grupo observavam o confronto com um sorriso de quem sabe que o teatro estava apenas começando. Verde cruzou os braços, relaxando, enquanto os alunos ao redor continuavam atentos, sem interferir.
Embora se sentissem um pouco mal porque provavelmente meia escola saberia sobre os pais de Neville, mas se fossem sinceros não se sentiriam realmente mal. Nenhum deles era um santo e para ser sinceros ninguém na Nexus realmente é. Eles tinham empatia sim, mas para todos eles se importavam, mas com o grupo todos já haviam matado e alguns até torturado, então não eram uma espécie de heróis usando armaduras douradas, mas também não eram vilões que planejavam destruir o mundo. Se Virgil fosse dar um nome para Oki, eles seria quase anti-heróis. Eles só matariam quem atacasse eles ou planejassem contra eles, mas não atacariam inocentes. Mas realmente não se importaria com os inocentes que sofressem por suas ações, como o caso de Neville. Virgil pisca ao perceber que havia se distraído com seus pensamentos e volta a prestar atenção na discussão à sua frente. Ron avançou mais um passo, e todos podiam ver a raiva em seus olhos. A poção de ódio que Virgil havia colocado no prato do garoto estava funcionando exatamente como ele esperava. Ele quase rosnava quando gritou para Malfoy: Ron, você tem noção da merda que tá falando? Maldito projeto de mortifago. Devolve a esfera ou eu vou fazer você engolir esse seu sorriso nojento. Grita com raiva. Conforme Ron avançava, Malfoy deu um sorriso debochado e inclinou-se, provocando ainda mais. Era exatamente o tipo de situação que Virgil e suas amigas tinham planejado cuidadosamente. Estava claro que Draco, enfeitiçado pela poção, não pretendia parar de falar tão cedo, e Ron, tomado por uma irritação incontrolável, também não recuaria. Era o momento perfeito para os próximos passos. Virgil trocou um rápido olhar com Ingvild, que apenas deu um sorriso discreto, antecipando o que estava por vir. Daphne e Valerie, por sua vez, observavam de perto cada movimento, prestando atenção na expressão de Malfoy e esperando o instante exato em que tudo se desmoronaria para ele. Draco, em um momento de descuido e ainda zombando de Ron, não percebeu que o Weasley estava perto demais. Quando notou era tarde demais, Ron deu um soco na cara de Malfoy e nesse exato momento Virgil ativou a poção que transformaria a aparência de Draco em algo que ele jamais suportaria, um Weasley. Assim que a transformação começou, um brilho sutil passou por seus olhos e, em questão de segundos, seus cabelos começaram a mudar de cor, assumindo um tom ruivo vibrante. Os alunos ao redor se entreolharam, tentando entender o que estava acontecendo. O primeiro a perceber a transformação foi Ron, que ficou paralisado por um instante, a raiva se misturando com a confusão porque Malfoy agora parecia um de seus irmãos. Malfoy, por outro lado, olhou para o próprio reflexo em um pequeno espelho que tinha no bolso, e seu sorriso se desfez instantaneamente, dando lugar a uma expressão de puro horror. Draco, o que você fez com a minha aparência? Gritou olhando para Ron com ódio. Os alunos ao redor começaram a discutir sobre o que aconteceu. Virgil, que observava tudo com um sorriso satisfeito, trocou olhares cúmplices com Ingvild, Daphne e Valerie. Eles sabiam que haviam cumprido bem seu plano. Agora nem Draco ou Ron os incomodaria, e se dessem sorte os dois poderiam levar uma suspensão ou melhor ainda serem expulsos. Malfoy, agora com cabelos ruivos e a expressão de quem estava prestes a explodir, apontou para Ron, sua voz tremendo de raiva. Draco, você vai pagar por isso, Weasley. Eu sou um Malfoy. Ninguém pode me transformar em um maldito Weasley. Grita com raiva com sua varinha em mão. Ron, ainda recuperando fôlego, sorriu de forma triunfante. Embora ele não saiba o que aconteceu, isso não o impede de aproveitar a situação. Ron, você não é mais um Malfoy, Draco. Agora, você é um Weasley. E, sinceramente, parece que essa é a única coisa que você sempre quis ser. A provocação de Ron fez com que as risadas aumentassem ainda mais. Malfoy, tomado pela fúria, apontou sua varinha para Ron. A poção de ódio ainda o deixava incapaz de controlar suas emoções sem pensar nas consequências. Ele começa a lançar feitiços em Ron, embora a maioria era feitiços inofensivos, como magia para fazer os dentes crescer e magia que seria como dar um soco que fez Ron cair no chão. Daphne, tentando conter a risada, olhou para Virgil. Daphne, não pensei que eles fossem tão facilmente manipulados. Virgil deu de ombros, satisfeito com o resultado. Virgil, as poções são poderosas, e os dois são imbecis demais para notar algo. Assim que Virgil termina de falar, vê que Ron se levanta e também começa a atacar Malfoy antes que as coisas escalem para uma batalha campal. McGonagall aparece com um olhar severo que corta o clima tenso como uma faca afiada. Seu rosto expressa pura desaprovação, e sua presença silenciosa é suficiente para fazer com que todos ao redor parem e encarem a professora com receio. McGonagall observa os dois garotos. McGonagall, Draco Malfoy e Ronald Weasley. Diz com voz severa, olhando para os dois antes de cruzar os braços e encarar ambos com um olhar severo. McGonagall, que tipo de comportamento é esse? Malfoy, Weasley, ambos se comportando como bárbaros.
A professora dá um longo suspiro, claramente desapontada. Com um gesto firme, ela aponta para os dois. McGonagall, ambos irão para a sala do diretor, agora. E aviso que terão que responder por este comportamento inadequado. Enquanto Malfoy e Ron se retiram para enfrentar as consequências de seus atos, McGonagall, sem perder o passo, ainda lança olhares de advertência ao restante da multidão, deixando claro que não aprova o circo que o ocorrido estava virando. McGonagall, para o resto de vocês devo dizer-lhes que essa aula será cancelada, então estão livre. Diz antes de ir com os dois ruivos para a diretoria. Assim que a multidão começa a se dispersar, Ingvild, Daphne, Valéria e Virgil trocam olhares e risos silenciosos, satisfeitos com o desfecho de sua armação. Sabiam que, após essa pequena vitória, os dias seguintes trariam uma paz temporária em relação a Draco e Ron no pior dos casos, e uma paz definitiva no melhor. Após sair da aula, o grupo teria 2 horas livres, que passaram na biblioteca, lendo livros de temas variados. Virgil leu alguns livros de runas, Daphne leu alguns livros de encantamentos, Ingvild leu alguns livros de magia curativos, e Valéria leu alguns livros de maldições. Após algumas horas de estudo na biblioteca, cada um imerso em seus próprios interesses, o grupo decidiu se reunir para discutir o que haviam aprendido. Virgil, com um brilho de satisfação nos olhos, compartilhou um pouco de sua nova compreensão sobre runas avançadas. Embora não tenha aprendido algo que já não soubesse, leu algo que lhe deu uma ideia. Era algo sobre como os bruxos antigos usavam runas para criar proteções. Não era algo que ele não sabia, mas isso fez ele ter uma espécie de inspiração inesperada. A primeira foi para fazer algumas barreiras nas bases da Nexus, e a outra foi sobre um livro que falava sobre estranhos objetos com runas que não poderam saber o uso, pois havia sido corroídos com o tempo. E esses objetos lembraram Virgil das ferramentas de alma do mundo da sua linhagem dragônica, os dispositivos de orientação da alma. Ferramentas da alma / ferramentas espirituais, são armas e equipamentos poderosos, que podem ser ativados e direcionados usando o poder espiritual de um mestre espiritual. Podem ser usados para dar suporte à vida diária das pessoas ou ao seu trabalho. As ferramentas espirituais foram introduzidas pela primeira vez pelo Império Sol-Lua, que assumiu o lugar das armas ocultas. Ferramenta espiritual é um nome amplo para muitos tipos diferentes de máquinas e dispositivos. Uma coisa em comum é que elas usam o mesmo tipo de energia ou um tipo similar. De acordo com Schwanziven, as ferramentas da alma não têm nada a ver com os mestres da alma. O significado da existência e do avanço das ferramentas da alma está em catalisar a evolução da sociedade humana. Isso significa que a pesquisa e o desenvolvimento em ferramentas da alma têm como objetivo avançar e promover o desenvolvimento social, para que os humanos possam desfrutar de uma existência mais forte e gratificante. Em um futuro próximo, a humanidade seria capaz de usar ferramentas da alma para dominar e subjugar todas as outras espécies, talvez até mesmo outros mundos que não sejam os céus. Sua visão pode ser muito insignificante e trivial por enquanto, mas os humanos também estão constantemente crescendo e evoluindo em conjunto com seus avanços em ferramentas da alma. Eles são feitos de vários metais que estavam disponíveis no continente Sol-Lua. Os ancestrais do Império Sol-Lua criaram matrizes / esculturas especiais que, quando infundidas com o poder da alma, dão uma certa propriedade destrutiva que só pode ser controlada por metais e minerais especiais. Matrizes / esculturas especiais são incorporadas no núcleo das ferramentas de orientação da alma. Existem muitos tipos diferentes de dispositivos de orientação espiritual. No entanto, eles podem ser classificados em 2 categorias básicas: dispositivos de orientação espiritual de curto alcance e de longo alcance. Os dispositivos são ativados com poder espiritual. Na ativação, eles podem potencialmente se tornar armas poderosas. Quanto mais poderoso o dispositivo de orientação espiritual, maior o poder espiritual necessário. Pode-se dizer que quanto maior o cultivo do mestre espiritual, mais arma convincente ele / ela pode usar. No final da seita Tang inigualável, fontes de energia independentes começaram a ser desenvolvidas, a primeira sendo um protótipo de energia solar. Com o progresso da tecnologia de guia de alma, a ferramenta de alma se desenvolveu há muito tempo a ponto de pessoas comuns poderem usá-la. O status de mestre de alma ainda é elevado, mas a distância entre ele e as pessoas comuns foi encurtada por causa da tecnologia. Assim como as pessoas comuns também podem controlar o mecha. Abaixo de um certo nível, o mestre de alma não tem uma vantagem tão grande contra pessoas comuns com ferramenta de alma. Em Legend of the Dragon King, fontes de energia independentes foram desenvolvidas ainda mais para permitir que pessoas comuns usassem ferramentas espirituais em suas vidas diárias. Conforme a era mudou, as ferramentas da alma começaram a penetrar profundamente na sociedade humana.
Na verdade, nem todas as ferramentas da alma precisavam de poder da alma para operar. O nome simplesmente pegou, devido a ser o nome original que foi usado há muito tempo. A humanidade já havia aprendido a explorar o poder do vento, da água, do sol e assim por diante. Com esses novos métodos, eles foram capazes de fabricar energias semelhantes ao poder da alma. Essa nova energia foi usada em todos os negócios, especialmente no desenvolvimento de mechas. Em Soulante IV, as fontes de energia se desenvolveram para permitir viagens interestelares. Spirit Pearls se expandiram para uma escala interestelar. Então Vergil queria tentar criar coisas semelhantes, usando as runas e o Fuinjutsu e usando as energias desse mundo ao invés de poder da alma, já que se tive sorte conseguisse poderia não só aumentar o poder geral do grupo, como também a comodidade, sem falar no qual geniais eram. Ele poderia fazer mechas, naves, armas e até uma máquina de teleporte, como os portais do Nectar, embora o último fosse inútil para eles, já que podem fazer portais com magia. Saindo de seus pensamentos, Vergil volta a prestar atenção no grupo. Daphne, que ainda tinha um livro de encantamentos na mão cujo nome era De Volta ao Básico Poder Vivalente, ela tinha os olhos brilhando de maneira assustadora e ao ouvir o que leu naquele livro trouxe à tona uma ideia intrigante: adaptar alguns feitiços comuns para terem efeitos mais sutis e complexos. Exemplo: em vez de usar o feitiço de soco, que era o que o nome dizia, dava um soco invisível a longa distância, trocar a mão porque o usuário tinha que pensar por um espinho ou algo pontiagudo e do tamanho de um punho ao visualizar, e assim nasceu o feitiço de apunhalado, o que faria o alvo ser apunhalado por lâminas invisíveis. Bem, esse foi um feitiço inventado por Daphne, usando a ideia base do livro. Valerie tinha um sorriso malicioso e Vergil tinha visto ela lendo os livros de maldições e já fazia uma ideia do porquê do sorriso, e ao ouvir ela falar que as maldições poderiam ser usadas para vinganças pessoais como para batalhas, ela falou sobre algumas maldições que davam azar, o que seria bom para uma vingança, como também no campo de batalha em que os níveis fossem similares, porque digamos que em um momento crítico da batalha o oponente tropeçasse, isso poderia trazer a vitória. Ela também falou de maldição que podiam tirar um dos sentidos de uma pessoa, como visão, tato, olfato, etc. O que realmente seria útil. Ingvild, que tinha em mãos um livro sobre magia curativa, discutiu os feitiços curativos que havia explorado, salientando que, com a quantidade de conflitos em que se envolviam, era bom ter mais alguém com habilidades em cura no grupo, já que atualmente a única em Nexus inteira que realmente tinha algo de cura era Valerie, que podia curar usando a Sagrada de Gear Santo Graal. Vergil realmente concorda nisso, já que se algo ferisse Valerie ficariam sem um healer, e isso era perigoso. Pensando nisso, Vergil decidiu que o melhor era que todos soubessem pelo menos o básico de magia curativa, e passou a ordem para todos através do Anel de Narnia. Após a conversa na biblioteca, o grupo resolveu dar um passeio pelo castelo. Ao passarem pelo corredor do terceiro andar, depararam-se com Filch, o zelador, que lançou um olhar desconfiado para eles que o grupo ignorou, até que finalmente, a hora da aula de defesa contra as artes das trevas chegou. Ao entrarem na sala, perceberam que o professor Quirrell parecia mais nervoso do que o habitual. Mas ignoraram a aula. Foi igual à primeira aula que tiveram, com exceção que tinha uma tensão no ar, já que nem Malfoy ou Weasley estava lá, o que significava que o que aconteceu ainda não havia acabado. Provavelmente os dois ainda estavam na diretoria, dessa vez nem Vergil aguentou mais o fedor a alho, e para alívio de certa Dampir, Vergil eliminou o cheiro para todo o quarteto. Assim que a aula terminou, o grupo foi para a sala dos menesteres, onde Vergil deixa Niméria sair do anel novamente depois de um tempo de todos estarem relaxados. Vergil se levanta e vai para a mesa. Confundidas, as garotas se sentam lá e Niméria senta no colo de Vergil. Ingvild, aconteceu algo, Vergil? Pergunta a rainha de Vergil, curiosa pelo que Vergil iria falar, assim como as duas bispos. Vergil, eu descobri onde fica a Câmara dos Segredos de Salazar Slytherin e decidi ir lá essa noite. As três ficam em silêncio, pensando, embora a única que estava realmente surpresa era Daphne, já que ela havia crescido com histórias dos 4 fundadores. Valerie, nos vamos com você. Ela diz, olhando para Vergil com um pouco de preocupação, não pela segurança de Vergil em si, já que confia na força dele, mas sim pelas revelações que ele pode receber lá, já que tanto ela como as outras sabiam da carta enviada por uma das mães de Vergil e queria estar lá para apoio emocional em Ingvild e Daphne, que havia saído do transe momentâneo. Concordam com a Vampir? Vergil sorri suavemente e acena com a cabeça em sinal de concordância. Vergil, me encontrem na sala comum durante, mas antes temos que ir para o jantar. Tenho certeza que Dumbledore tem notícias sobre o Weasley Malfoy para dar durante o jantar. Diz o último com um sorriso sádico, e as 3 garotas sorriem de igual forma. Após isso, Vergil guarda Niméria no Anel de Nárnia e todos vão para o banquete. No grande salão, o clima estava pesado.
Muitos alunos lançavam olhares curiosos e cochichavam, claramente especulando sobre o que acontecera entre Malfoy e Ron. A ausência dos dois era notável, e a expectativa pairava no ar, especialmente entre os membros das casas Sonserina e Grifinória. Assim que Dumbledore se levantou, o salão se silenciou. Seu olhar percorreu todos os alunos como uma expressão de calma, mas o brilho em seus olhos mostrava que ele estava ciente dos rumores que circulavam. Após um breve momento de silêncio, ele anunciou: Dumbledore, esta noite, temos alguns avisos importantes. Os alunos Ronald Weasley e Draco Malfoy, envolvidos em uma altercação, foram suspensos por uma semana para refletirem sobre suas ações, e esperamos que retornem prontos para conviver com respeito mútuo. Diz com pesar em sua voz como se tivesse realmente triste pelas ações dos dois bruxos mais jovens. Enquanto Dumbledore prosseguia, Verge e seu grupo trocavam olhares satisfeitos. Suas expressões eram discretas, mas a satisfação estava evidente. Eles sabiam que o afastamento temporário dos dois garotos significava alguns dias de paz para o grupo. Após o jantar, que era strogonoff de carne com arroz e feijoada, o grupo de Virgil se dirigiu para a sala comunal da Sonserina para descansar e preparar-se para a exploração da Câmara Secreta. Quando eram umas 10 horas, todos foram para seus dormitórios, já que esse era o horário do toque de recolher. Pouco antes da meia-noite, os quatro reuniram-se silenciosamente na sala comunal, onde novamente usaram os feitiços da invisibilidade em todos e partiram para onde Verge disse que suspeitava que era a entrada da câmara, tomando cuidado para não chamar a atenção. A caminho da entrada, Vergil compartilhou alguns detalhes sobre as antigas lendas que circulavam sobre Salazar Sonserina e a Câmara Secreta. Ele conhecia a história sobre o basilisco graças aos filmes e livros de sua vida passada, então para não correr riscos disse que leu sobre isso em um dos livros que leu hoje. Vergil, lembrem-se, mantenham-se juntos e atentos. A Câmara pode ter mais do que apenas o basilisco. Salazar era astuto, e não deixaria seu segredo sem uma proteção adequada, e embora sejamos fortes, não sabemos que tipo de maldição pode haver lá. Assim que chegaram ao banheiro da Murta Gene, que para sorte do grupo não estava lá, seguiram para a pia onde a entrada deveria estar. Com uma frase em língua das cobras, Vergil ativou o mecanismo, e o grupo assistiu em silêncio enquanto a pia se movia, revelando uma passagem escura e profunda. Valérie, temos que concordar que genial e tudo mais, porque a entrada aí no banheiro feminino. Diz maravilhada com o mecanismo que fez a porta se abrir, e um pouco asqueada com o lugar da entrada. Vergil. Talvez a entrada não fosse um banheiro feminino, quando foi construída, afinal de contas esse castelo tem mais de 1000 anos. Diz um pouco asquefo com o lugar da entrada, também não por ser um banheiro, mas sim por causa da fantasma que habitava esse banheiro. O grupo desceu, guiados por Vergil. Assim que entraram no caminho, Vergil usou um lumos para iluminar o caminho, e usando o parcel fechou a entrada. Depois de um tempo, descendo, alcançaram o fundo. Encontraram-se diante de um corredor antigo, repleto de esculturas serpenteantes nas paredes, cujos olhos eram gemas como esmeraldas, rubi, sáfiras e âmbars. Por incrível que pareça, o ar estava limpo, quase como se tivesse filtrado, embora ainda assim desse para sentir um ar de antiguidade. A caminho da câmara propriamente dita, o grupo permaneceu em silêncio, atentos aos sons e movimentos ao redor. Eles sabiam que essa era uma exploração perigosa, e todos estavam prontos para atacar e se defender. Finalmente, chegaram às portas da câmara. Vergil, com um olhar de determinação, falou mais uma vez em língua das cobras, e as portas abriram-se lentamente. Dentro, a imensa figura de uma serpente esculpida na parede frontal os observava, seus olhos de pedra cintilando em um brilho sobrenatural. Isso surpreendeu Vergil, já que a câmera era diferente que a do filme, que tinha uma estátua do Salazar. Ao olhar ao redor, Vergil notou vários desenhos nas paredes, como os hieróglifos egípcios. Assim que o grupo entra no salão principal da Câmara Secreta, o colar de Vergil começa a brilhar de forma sobrenatural, e sai voando até a cabeça da estátua da serpente. Um brilho sai do colar e cobre a estátua da serpente, que desce a cabeça até o chão e abre a boca, que revela uma escada que leva para dentro. O grupo se entreolha, e Vergil toma a iniciativa, e começa a subir as escadas com cuidado, e Valérie vai com ele. Ingvild vai logo atrás da e espera uns 4 minutos para ver se algo acontecia. Ao não ver nada, decide seguir o grupo. Depois de subir as escadas, o grupo chega em uma sala. As paredes são feitas de pedra escura, cobertas por tapeçarias verdes e prateadas com detalhes em prateado, representando a serpente e o brasão de Slytherin. Em um canto, há uma estante de madeira escura repleta de tomos antigos e manuscritos sobre magia, poções e até alquimia. Os temas eram variados. A iluminação é sombria, proporcionada apenas por tochas e uma lareira onde bruxuleiam chamas, que refletem um brilho cálido e aconchegante por toda a sala.
O grupo podia sentir uma magia antiga nas tochas e lareira. O mobiliário é robusto e antigo, com uma mesa pesada de madeira escura onde se vê uma pena de escrever negra, um tinteiro ornamentado e pergaminhos espalhados. Em cima da mesa, há uma estátua de serpente de olhos esmeralda que parece vigiar qualquer um que entre no recinto. Ao fundo, há uma poltrona de couro, verde escuro, elegante e um pouco intimidante. O ambiente tem um cheiro de ervas e especiarias enigmáticas, e o ar é frio, como se estivesse em uma caverna. Elementos de água, como um pequeno tanque de serpentes aquáticas, embora estivessem vazios, podem ser vistos ao lado de uma porta oculta, levando para outras câmaras escondidas. Além disso, em cima da lareira havia um grande retrato de um homem, de olhos esmeralda e cabelo preto e longo, usando uma túnica verde escuro com detalhes prateado com uma serpente enroscada em seu ombro. O homem no retrato tinha um pequeno sorriso e abraçava uma mulher de cabelos dourados e olhos abaixo. Ela vestia uma túnica da mesma cor que o homem, mas ao invés de detalhes prateados eram dourados. Ela também usava um colar e brincos nada extravagante, mas eram notavelmente caros, assim como o homem. Ela também estava sorrindo. Virgil e seu grupo observam o retrato. Enquanto o grupo examinava o retrato, uma energia poderosa parecia emanar da pintura. Virgil aproximou-se cautelosamente, observando os rostos dos dois bruxos representados. Era evidente que o homem de olhos esmeralda e a mulher de cabelos dourados compartilhavam uma conexão forte. Ambos exalavam uma aura antiga e profunda, como se fossem figuras importantes em tempos muito distantes. Virgil notou distraidamente que a mulher tinha rascos semelhantes a Gilgamesh, e em Enkidu isso o fez se perguntar qual era sua relação com Salazar, já que, pelo que sabe, e descendente de Gilgamesh, e pelo colar que sua mãe lhe deu, de alguma forma estava relacionado com Salazar Slytherin. Também falando no colar, ela estava de colta no pescoço de Virgil. Valéria inclinou-se ao lado de Virgil, tentando analisar as feições do homem no retrato. Será que ele é Salazar Slytherin? Perguntou curiosa, embora Virgil assentiu. É bem possível. A energia aqui é muito antiga, e tudo parece estar preservado, como se ninguém tivesse tocado nesse lugar há séculos. Ele olhou para a mulher ao lado de Salazar. Mas quem seria ela? Ele estava genuinamente curioso, já que nunca havia visto aquela mulher, nem em Fati nem em Harry Potter. Daphne, que havia crescido ouvindo histórias sobre os fundadores, aproximou-se um pouco mais, tentando lembrar-se de alguma lenda ou detalhe que poderia revelar a identidade da mulher. Daphne, existem rumores de que Salazar tinha uma companheira, uma bruxa poderosa, mas as histórias nunca mencionam muito sobre ela. Diz, tentando lembrar mais alguma coisa, mas não conseguindo. Foi então que o grupo escutou uma voz feminina, era melodiosa e agradável. Mulher, curioso garoto que lhe deu esse colar? Pergunta curiosa, já que era o colar que ela e seu marido deram para sua filha. O grupo procura a fonte da voz até que percebem que a voz vem do retrato. Virgil olhou para o retrato um pouco surpreso, mas rapidamente se recompõe. Virgil, foi um presente de uma das minhas mães. Responde e nota um olhar confuso nos olhos da mulher. Mulher, interessante, quem seriam suas mães, pequeno? Pergunta em um tom maternal. Virgil, bem, eu só sei quem é uma delas, o nome dela é Artemis, a deusa da lua grega. Ela me mandou uma carta com esse colar. Digo e pego a carta para mostrar para o retrato. Noto que tanto ela como o homem, que presumia ser Salazar Slytherin, leem a carta. Ao ambiente na sala parecia carregar uma tensão ainda maior. A mulher no retrato, que agora parecia mais viva do que nunca, leu a carta com atenção, seus olhos focados nas palavras escritas. Salazar Slytherin, ao seu lado, observava com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Virgil, segurando a carta em mãos, sentiu um peso nas palavras da mulher, como se ela estivesse observando-o de uma maneira que não conseguia entender completamente. Salazar, com um leve sorriso nos lábios, falou pela primeira vez desde que o grupo entrou na sala. Salazar, Artemis, e isso me traz memórias. Ele olhou para Virgil, uma sombra de reconhecimento no olhar. Você é nosso neto, não é? Diz Salazar ao lembrar que sua filha tinha se unido à caça de Artemis. Ele nunca esperou que um dia veria um neto, mas isso significa que sua filha tinha saído da caça, mas pelo fato de seu neto dizer que Artemis também era sua mãe, ela saiu da caça de forma amigável e até teve a ajuda de Artemis para curar sua infertilidade, já que essa é a única forma que Salazar vê que seu neto possa ser filho das duas. Mas isso gerou mais perguntas para o retrato, e antes que Virgil pergunte algo, Salazar decide perguntar. Salazar, primeiro de tudo, quantos anos faz que Hogwarts foi fundada? Perguntou, assim ele poderia situar melhor a linha do tempo. Daphne, Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos.
Diz surpreendida pelas revelações que Salazar deu. Ela não era a única, já que Virgil e as outras também estavam surpresos, mas Virgil era o mais surpreendido, já que aparentemente sua mãe era realmente velha e aparentemente filha de Salazar Slytherin. E a mulher do quadro, Virgil, olhou para o quadro com novos olhos. Antes ele pensava que sua mãe era só mais uma descendente distante ou até apenas tivesse estudado em Hogwarts, mas isso era algo que ele nunca imaginou. E como poderia? Normalmente as mulheres que se unem à caça da Artemis ou abandonam a caça em pouco tempo porque entraram por impulso e ao se apaixonar saem da caça, que foi o que ele pensou que sua mãe fez, ou nunca saem. Sua mãe aparentemente ficou na caça por mais ou menos 1000 anos antes de sair após conhecer seu pai. Isso era algo que ele nunca imaginou ou poderia imaginar. Depois de sair do seu devaneio, Virgil decide se apresentar para seus aparentes avós de forma mais formal. Virgil, e bem acho que deveria me apresentar. Meu nome é Virgil Lucifer, e essas encantadoras damas são Darby Greengrass, Ingvild de Leviathan e Valerie Tepes. Diz apontando para cada garota ao dizer seus nomes. As três acenam para o quadro com sorrisos, já tendo assimilado a situação. A mulher no quadro dá uma leve risada ao ver a cena. Salazar tem um pequeno sorriso. Mulher, bem, vocês já devem saber quem é meu marido. Já está na escola dele, então acho que ele não precisa apresentação. Quanto a mim, meu nome é Ninz Uruk. Diz com um sorriso e olhando para seu neto com um olhar que só as avós podem dar. Ao ouvir o nome, Virgil ladeia a cabeça um pouco surpreso. Virgil, Ninsun, como a deusa mesopotâmica. Diz realmente surpreso, já que esse era o nome da mãe do Gilgamesh, e isso atraiu a atenção do resto do grupo. Ninsun, sim, como ela, meu pai, me nomeio em homenagem a ela, já que ela é minha avó. Diz com um sorriso, como se estivesse relembrando velhas memórias. Valerie, então eres neta de uma deusa. Diz um pouco surpresa, mas não muitos deuses sempre criar semideuses, seja em tempos antigos ou nos atuais. Ninsun, sim, meu pai era Gilgamesh, rei de Uruk, e minha mãe Enkidu. Diz com um sorriso orgulhoso. Salazar, mas chega de falar de nos, o que os trouxe até aqui? Pergunta curioso olhando para seu neto. Virgil, sobre isso eu por casualidade descobri a entrada para a câmara e pelo colar que mamãe me deu decidi vir explorar e elas quiseram vir comigo. Diz sendo o mais honesto possível. Virgil, vocês podem me contar mais sobre minha mãe? Virgil pergunta um pouco esperançoso para o quadro. Embora essa seja sua segunda vida ao ter sido órfão na última, ele realmente queria saber mais de seus pais. As garotas, ao notar que era um momento privado, saem discretamente da sala para dar mais privacidade para Virgil e seus avós. E embora Virgil não tenha notado isso, seus avós se notaram, e isso fez as garotas ganharem alguns pontos com eles. Salazar, sua mãe se chamava Meilin Slytherin, foi nossa primeira e única filha. Diz em um tom nostálgico, como se estivesse tendo flashbacks, mas estranhamente essa notícia fez uma bolha estourar para Virgil, como se várias inconsistências finalmente tivessem sido notadas. Virgil, espera, algo anda mal se a vovó e filha de Gilgamesh, como ela estava viva para te conhecer, considerando a diferença de tempo que teu nascimento tem com o dela, já que a era de Gilgamesh foi 2500 a.C. e como vocês tiveram só uma filha que só nos últimos 11 anos me deu à luz, como existe a família Gaunt? Pergunta confuso, e isso chama a atenção de Salazar e Ninsun. Ninsun, primeiramente vamos falar do meu caso. Quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe Enkidu foi assassinada pela vadia Ishtar. Diz com ódio, lembrando da deusa Suméria. Ninsun, depois disso papai usou um dos tesouros dele para me enviar para o futuro, porque estava preocupado que a prostituta divina tentasse algo comigo. Após isso ele já não tinha nada a perder, e foi à guerra, e como você deve saber, ele exterminou grande parte do panteão sumério, e por isso que hoje em dia só ocupa um pequeno espaço do Egito. Infelizmente essa guerra também matou meu pai. Diz orgulhosa pelos feitos do pai, embora triste, já que isso levou à morte dele. Dizer que Virgil estava assombrado era pouco. Saber os feitos de Gilgamesh nesse mundo era realmente surpreendente, e isso explicava porque o território sumérico era tão pequeno. Provavelmente depois da guerra com seu bisavô, os deuses suméricos que sobraram não tinham poder o suficiente para lidar com os deuses egípcios, o que os fez perder muito território. Salazar, enquanto a família Gaunt, o que você sabe sobre eles? Pergunta curioso o fundador da Casa das Serpentes. Virgil, bem, até onde eu sei, eles falam parcel e se dizem ser herdeiros de Slytherin, e inclusive há 50 anos atrás um deles soltou um basilisco da câmara, o que causou a morte de uma estudante. Diz tentando lembrar mais alguma coisa, sem notar que a cada palavra o rosto de Salazar ficava mais escuro. Salazar, vamos começar primeiramente pelo mais importante, eles não são meus herdeiros, em realidade era uma espécie de guardas.
Isso realmente surpreendeu muito Virgil. Nunca esperou que os Gant não foram descendentes de Salazar, mas também o aliviou um pouco, já que isso significaria que Voldemort não era seu parente. Salazar. Verás, embora eles também falem parcel e por motivos diferentes, eu falo porque sou metade humano e metade basilisco, já eles, e por uma maldição imposta por mim por terem cometido crimes horríveis contra a magia. Diz em tom explicativo que só um professor experimentado poderia dar. Virgil. Pera que? Pergunta incrédulo Salazar. Meu pai era um basilisco e por casualidade acabou conhecendo minha mãe, uma druida, que podia falar com os animais. Com o tempo se apagaram bastante, e como os druidas de antânio tinham a capacidade de se transformar em animais por estar em harmonia com a natureza, eles conseguiram descobrir uma forma de que meu pai assumisse uma forma humana, e depois de um tempo me tiveram. Diz com um sorriso, lembrando de seus pais, e Virgil novamente se surpreendeu, e que sua família realmente era genial. Salazar. Quanto aos Gants, todos eles estavam obcecados com a imortalidade, indo tal longe ao ponto de usarem magia tal repugnantes como a negromância, e incluso um deles se tornou um Lich Tal com a ajuda dos outros fundadores. Exterminei os que tinham ido longe demais e amaldiçoei o resto com serem os guardiões da minha serpente, que em realidade é o guardião da escola. Virgil nesse ponto estava sentado fascinado pela história e entendeu por que Voldemort era tão obcecado pela imortalidade. Aparentemente era de família Salazar. Provavelmente a maldição se enfraqueceu com o tempo, e por isso os Gant conseguiram ir contra as ordens e se autoproclamar meus descendentes, e da mesma forma conseguiram enganar minha serpente para atacar os alunos. Diz tanto finalidade ao assunto Ninsum. Bem, chega de falar de coisas tristes, você pode vir aqui para falar conosco quando quiser, mas agora é hora de você e suas amigas ir para a cama. Diz em um tom severo que só uma mãe ou avó poderia dar, e ao ver a hora Virgil entende o porquê. Já eram 2:30 da manhã. Virgil. Ok, voltarei amanhã e contarei mais sobre mim e como estão as coisas hoje em dia, em troca de mais coisas sobre a mamãe. Diz com um sorriso e sai da sala e vê as garotas esperando ele. Ingrid. Como foi? Pergunta em um tom suave, já que sabia que esse foi um momento importante para Virgil, e as outras duas garotas também olharam para ele com olhos suaves. Virgil. Foi ótimo, podemos voltar esta tarde, amanhã falaremos mais sobre isso. As garotas assentiram e foram de volta para os dormitórios de Slytherin. Com Virgil ao chegar lá, estava tudo vazio devido à hora, e rapidamente cada um foi para seu quarto. Virgil tomou um banho rápido, colocou um pijama e foi para a cama. Ao estar deitado, Virgil decide fazer um sorteio de ouro. Virgil. Sistema gacha golden, por favor. Diz em um tom relaxado. Sistema. Ding iniciando gacha. Virgil olhou para a recompensa e se surpreendeu ao ver uma recompensa familiar. Era uma carta de invocação. Sistema. Ding gacha concluída. Recompensa: uma carta de invocação Matatabirju de 2 colas. Virgil sorri para si, que não só ele vai se encontrar com sua família, Kurama também vai. Após guardar a carta no inventário, Virgil decide dormir não sem antes olhar seus status. Virgil. System status. Diz enquanto ajeita as mantas. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 11 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 100 para o status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza Bost LVL1. Virgil. Rei. Ingvild. Rainha. Daphne. Bispo. Valerie. Bispo. Natsu. Torre. Grau. Torre. Lucy. Piau. Rin. Cavalheiro. Erina Nakiri. Piau. Nível de poder. Classe: Rei familiar. Morrega. Raça: Gengar Shinivsal 31. Pinguina. Raça: Empoleon Shinivsal 31. Vinci Alfa Doméstica. Fichas: Gilgamesh 100%. Tecnologia 100%. Akumas no Mi. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários. Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades: Morte 5%. Propriedades: Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra, castelo de Brancepet, mansão forte, domaine da Ignis. Raça: Semideus dragão demoníaco, demônio DX Deverse deusa, Nisum Fati, Artemis Jo, dragão Fairitaio, linhagens, acopladas, Sparda, DMC, Artemis, mitologia grega, Uzumaki, Naruto, rei dragão dourado, Douro Dalu, semi-ativa, Slytherin, Oxia família, pai, desconhecido, mãe, desconhecida, Mari, Artemis, avó, Leto, avô, Zeus, tio, Apolo, filha, Niméria, Sagred Gear. Zenith Tempest Fantasma Nobre, Gate of Babylon, Jardins Suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car 1550, Demônio classe Rei, STR 1550, Demônio classe Rei, VIT
2150, Demônio classe Transcendente, Dex, 1550, Demônio classe Rei, Int, 1700, Conhecimento Humana no nível Rei, SP, 2850, Demônio de classe Transcendente, Luke, e há algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa, habilidades. Gamersboard. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamersmint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50% corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos, embora baixa além de todas as habilidades normais para os demônios como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser o meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor, clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder, herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Foldvars. Desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também estes têm imitações como a Estrada da Babilônia, Rdobu Babylon. Tesouros liberados. Atualmente, Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp, vários fantasmas nobres desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios.
Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda Verde tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taya Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mais perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com o celular. Aqui da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shoukwaki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shoukwaki permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. Ao Shoukwaki é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshokwaki é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi, do tipologia dá ao usuário o poder do raio além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior com Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro Goro no Mi que fica em seu coração, Virgil fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um Filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da Natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro Nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da Magia. Com a linhagem de Artemis, que é além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como Runespor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmut era conhecido como ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da Sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade, por incrível que pareça, era boa porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo, desde carros, motos, barcos, aviões, amechas, naves, etc. Zushi no Mi sem efeitos secundários.
Azushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área / alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Metsurina. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão devido ao uso excessivo de sua magia 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon. O Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Saint Lit. Caminho do eremita / mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta com modulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Mechirins é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam nos movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue.
Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da fera. A respiração da fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankyaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghost Blade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental. Quando Virgil modifica o terreno como exemplo faz uma tempestade durante a tempestade os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que o normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goru Goru no Mi, Zenith Tempest aqui da observação essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goru Goru no Mi e Zenith Tempest ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quando maior for a distância mais fraco e seu controle Shanatba Imuru. A estrela onisciente e onipotente, Zenshinaru e a Zenu Oshishanakupa Irumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome em fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino/grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo já terá perdido naquele momento. Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Fonuke e até mesmo vislumbrar o mundo do destino/ataraxia oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias e conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão. Autoridade da morte 5%. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura Art.
Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fuinjutsu. Super talento para Fuinjutsu e matérias similares. Intelecto do Riki. Dá ao usuário super inteligência. Imunidade à radiação. Torna o usuário imune a todos os tipos de radiação. Partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. Manipulação da energia dracônica. O usuário pode criar, moldar, absorver ou manipular a energia dracônica. Uma energia produzida pelos dragões, que pode ser descrita como energia esotérica, que constitui a força de poder multifuncional que flui dentro de todos os dragões e através de vários mundos de dragões conhecidos de diversas naturezas, como dragões espaciais, espirituais, ocidentais, anciões, angelicais, demoníacos, etc. Por causa disso, o poder também pode ser usado para criar e manipular muitas coisas, como força vital, elementos e energias de dragões atribuídos, etc. Gula do Rei Dragão. Capacidade de absorver a alma de um dragão morto e absorver seu conhecimento e poder. Alma de dragão. A alma de um dragão é muito mais forte que a frágil alma humana, além de possibilitar magia na língua dragônica. Habilidades de lança nível Deus. Os usuários são capazes de demonstrar uma aptidão natural para os modos da lança, incluindo variações como tridentes, lanças e dardos ou armas em forma de lança, como lanças fictícias. Eles são capazes de empunhar uma lança com incrível proficiência em velocidade, poder e habilidade, permitindo-lhes realizar proezas como parar e desviar balas, dizimar grandes objetos ou áreas, cortar o material sólido como aço e até mesmo conter seus força para causar dano a seus inimigos sem matá-los. O usuário é capaz de operar com pouco ou nenhum esforço, desferir golpes habilidosos em pontos fracos com grande precisão e cortar apenas e exatamente o que deseja. Essa habilidade também permite que eles se tornem naturalmente habilidosos com várias lanças, independentemente da forma ou tamanho, para atender às suas necessidades em combate. Seu controle de arma, incrivelmente rápido, pode permitir que eles contornem obstáculos para cortar o alvo pretendido. Imunidades a Dragon Slayer. Devido a vários fatores, o usuário se torna imune ao atributo Dragon Slayer. Fatores. A magia Dragon Slayer herdada de Apnologia traz uma alta resistência ao atributo Dragon Slayer, e Valeri também usou sua Sagrada de Gear, diminuiu a fraqueza. Olhos dragônicos. Nasceram pela fusão da linhagem Oxia e Rei Dragão Dourado herda todas as habilidades do Sharingan e algumas habilidades desconhecidas. Dragão Cristal. Capacidade de criar cristais Dragon Slayers. Anel de Narnia. Um anel como uma dimensão de bolso onde a vida pode habitar, criado por verde ou tamanho se pode expandir. Atualmente tem 20 km. Regeneração. As células do usuário têm uma incrível capacidade de reconstrução acelerada, regenerando células danificadas e assim curando feridas. Células velhas são substituídas por novas células, impedindo o envelhecimento do usuário. Em casos mais desenvolvidos, o usuário consegue formar tecido a partir de novas células e reconstruir membros ou órgãos perdidos. Além disso, as células do usuário são extremamente resistentes a toxinas, doenças e radiação, curando as causas e os sintomas imediatamente. Bloqueio genético. Bloqueio genético era algo que bloquearia o sangue do Vergil para tudo, então era imune à maldição de sangue, clonagem e qualquer coisa que tentassem fazer com ele através do sangue dele. Pontos de gacha. 10.000 inventário. Action figure da SDAT, Akame ga Kill, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Ghoul, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, One Piece, livro de receitas, Fodivars, Katana Nishirin de água, anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingvild, 50 toneladas de carne de rei marinho, One Piece, Murazami, Valéria Akame ga Kill, guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, guia Mon, Jojo Adventure, máquina de recuperação, Dragon Ball, guia Navi, Six Styles, máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, 15 Nishirin, pergaminho de Fuinjutsu Uzumaki, pergaminho secreto de Konoha, pergaminho secreto de Kumo, pergaminho secreto de Iva, pergaminho secreto de Suna, pergaminho secreto de Mizu, ovo de Kaiju,